Vocês gostaram tanto de ver as bizarrices que eu criava há 13 anos atrás que eu decidi mostrar mais do que tem dentro desse baú assombrado. Na última análise dos meus designs antigos, eu mostrei os meus 2 primeiros logos que eu criei para minha empresa de uma pessoa só. E mais alguns e-mails horríveis ali que eu mandava para os clientes. Hoje a gente vai continuar essa saga medonha, mas eu quero que você analise junto comigo. Vai comentando aqui a sua opinião. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. O primeiro episódio do Big Designer Brasil já está no ar e os participantes já enviaram os designs do desafio. Se você ainda não viu, tá perdendo. Quem é o seu favorito? Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos episódios e a tonelada de conteúdo que tá vindo por aí. No primeiro vídeo dessa saga que a gente começou as análises desse design antigo, a gente analisou aqui o nova logo, os cartões, alguns e-mails, e-mail de férias, eu lembro, e-mail de setembro, acho que e-mail de outubro também, eu não tô lembrando de todos aqui, mas foram mais ou menos isso aqui que a gente viu. Tá vendo aqui, ó, 2/10/2010. Caramba, são simplesmente 12 anos. Olha uma coisa muito interessante aqui que eu já quero deixar essa dica para vocês. Esse logo era para um sistema de gerenciamento de sites. Você entrava lá, jogava as informações e a programação que tinha no site, que eu tinha feito no site, fazia com que essas informações fossem substituídas. Esse símbolo aqui significa o quê? Tenho certeza que você sabe. Se você sabe, comenta aqui que eu quero saber que você sabe. Exatamente. É um símbolo de atualização. Um sistema de gerenciamento de site que atualiza o conteúdo. Sensacional. Tem tudo a ver. E essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Que vocês entendam que o logo, ele precisa comunicar alguma coisa. E nesse caso, é exatamente isso que comunica. Atualização. Vamos abrir esse aqui do Photoshop bem rapidinho para você ver. Aqui. A fonte que estava faltando era esse 3 aqui horroroso. Mas 12 anos atrás também tem que relevar algumas coisas, né? Para um logo de 12 anos atrás, para alguém que não tinha quase nada de experiência, tá excelente. Esse meio outubro aqui não tem nada, tem só o logo lá dentro. Eu abri ele agora para ver, então não faz sentido a gente analisar isso aqui. Então vamos abrir agora esse e-mail promocional FDA. FDA, eu não sei o que significa. Olha a data. 9/11/2010. Vamos abrir isso aqui para ver como é que é. Eu lembro disso aqui, cara. Sério, eu lembro dessa meleca, dessa coisa horrorosa. Só que não com essas fontes, né? Obviamente eu não usei essas fontes, até porque elas estão totalmente fora de lugar aqui. Como colocar qualquer fonte aqui só para ficar dentro do layout? Nossa, que merda, hein? Que merda. Eu não sei, olha, eu não sei nem o que falar. Sinceramente, eu não sei o que falar disso aqui. É um e-mail promocional FDA. FDA, acho que é fim de ano, né? Fim de ano, porque boas festas, deve ser fim de ano isso aqui. Deseje boas festas de uma forma diferenciada a seus clientes, amigos e familiares. A 3 Design tem um e-mail marketing ideal para você. Você. O que eu vou falar disso aqui, velho? Não tem muito o que falar. É tosco, é horrível. Vamos analisar? O nosso foco é analisar, né? Então vamos analisar. Primeiro, o logo tá lá em cima, tá lá grudado na parte de cima. Isso aqui eu já falei sobre margem, não preciso ficar repetindo. Precisa de margem. A árvore de Natal aqui tá quase encostado também. Esses símbolos aqui na parte de baixo estão quase encostados, porém, como é um e-mail marketing, não faz diferença, porque o corpo do e-mail é branco, isso aqui fica ali na parte de baixo. Então, essa falta de margem na parte de baixo não tem problema, porque vai economizar tamanho na imagem. Agora, em questão de cores, o verde eu usei porque era o verde do logo. Lembrando que as coisas aqui já estão começando a melhorar, tá? As coisas aqui já estão começando a melhorar, já tá tendo alguma coisa ali. Porque olha só, tem sombra, olha só. E tem sombra, mas essa sombra não é daqui, essa sombra não é original dessa imagem. Eu coloquei ela aqui, provavelmente com Photoshop. Olha esses splashes aqui atrás, tem umas flores ali. Ah não, é uma explosãozinha. Nossa, velho. Que coisa mais feia, que coisa mais horrorosa. Vamos analisar, eu tô esquecendo. É porque tá muito feio, velho. Mas eu tô esquecendo aqui de analisar. Vamos analisar. Imagens, estão com qualidade?
Não, mais ou menos. Olha só que os presentinhos são presentes individuais. Olha só que os presentes estão separados, tá vendo? Mas olha o posicionamento desses presentes. Tem sombra na árvore de Natal, mas não tem sombra nos presentes. Esses presentes estão flutuando aqui. É mágica, né? Tem os brilhinhos ali, então é mágica. Esses brilhos eu fiz com o Photoshop, isso aqui eu lembro. Eu peguei um pincel, fiz aqueles ajustes de configuração e dei uma pincelada aqui, fazendo essa sinuosa, horrorosa aqui. Em termos de cores, não representa o Natal, não representa o Ano Novo. O Natal é vermelho, verde, dourado, branco, cores nesse sentido que representam o Natal. É basicamente as cores que a gente está vendo aqui, ó. Vermelho, dourado, verde, cores nesse sentido representam o Natal. Então eu não usei nada, eu quis mais focar no tom das cores do logo do que para a mensagem em si. Então combinações de cores, péssimo. Tá horroroso isso aqui. Deseje boas festas em vermelho. Essa fonte que tá aqui não é a original que eu usei, mas tá aqui. Esse retângulo aqui atrás tá numa posição muito interessante. Por quê? Porque fica mais ou menos na regra dos terços. É que giro isso aqui, velho. Parece que eu desaprendi como é que mexe nessa porra desse Corel, velho. Caralho. Olha só, tá aqui a nossa regra dos terços. Eu não tinha essa noção naquela época, mas ficou numa posição extremamente estratégica. Então essa é uma posição muito interessante. Continuando. Essa imagem aqui tá com uma qualidade fantástica. Olha só que dá para ver até as gotinhas ali na garrafa. Ponto positivo, né? Essa representação de fogos de artifício tá horrível. Horrível. Teria 1 milhão de imagens muito mais bonitas e interessantes do que isso naquela época. Mas eu optei por fazer uma droga horrorosa de vetor. Por que eu fiz isso? Não faço a menor ideia. Depois, esse texto. Deseje boas festas de uma forma diferenciada a seus clientes, amigos e familiares. Ok, nada demais, nada que chama muita atenção, porém transmite a mensagem que deve ser transmitida. A 3 Design tem um e-mail marketing ideal para você. Uma forma mais interessante de comunicar que você tem um produto para oferecer para o cliente seria uma forma de resolver o problema dele. A 3 Design tem um e-mail marketing ideal para você. Para quê? Isso resolve o meu problema? Isso vai me trazer mais dinheiro? Isso vai trazer mais cliente? Então talvez a ideia seria mais ou menos tipo, alcance mais clientes nesse final de ano. Estou dando exemplos aqui criados na hora em segundos, tá? Isso tem que ser bem elaborado, bem pensado para fazer com que a venda aconteça, para trazer esse cliente para perto. Então seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido, algo que vai de encontro com a necessidade do cliente. A necessidade dele, no final do ano, é vender mais, é conseguir mais clientes, é trazer mais dinheiro para dentro do bolso. É basicamente isso. Esse é o ponto que tem que ser pensado nessas chamadas de texto. Quanto a esses ícones aqui embaixo, nada demais. Olha só que tinha Orkut naquela época. Tinha Orkut naquela época ainda. E esse ícone aqui era para representar o site, eu lembro disso. Naquela época eu já fazia site, então eu sabia como programar, como codificar um e-mail marketing. E esses ícones aqui todos eram clicáveis. Mas é isso, vamos para o próximo. Vamos abrir agora esse e-mail de Natal. Olha só que foram 2 semanas depois. Tá faltando aqui algumas fontes. E olha só. Ah, que lindo. Que lindo. Olha. Caralho, velho. Olha pra isso, como é que eu fazia uma merda dessa, velho? Misturei textura, imagem real, com vetor, com sombra cagada, com brilho. Nossa, cara, que coisa mais feia. Quer dizer, que lindo. Olha que lindo. Boas festas com aquela fonte mais clichê do mundo para se escrever boas festas. Mas vamos lá, vamos analisar isso aqui. Ai... Cara, dá até coceira na barba isso. Que coisa mais feia, eu não acredito. O foda disso é que traz muita... É que dá uma nostalgia gigantesca, traz um sentimento, sei lá, de certa forma até bom pra mim, porque me relembra aquela época, a época em que eu tava começando, a época em que era tudo novo, era tudo novidade, eu tava extremamente empolgado, com uma energia gigantesca de fazer isso acontecer. E
Mas é feio pra caralho. É horrível isso aqui. As cores, a gente mantém a merda das cores do logo, esse verde aqui. Porém, agora eu já acertei em ter colocado verde, vermelho e dourado. Já inclusive usava essas beiradinhas pra fora. Isso aqui dá um charme tão grande em qualquer material, dependendo de como você faz. Dá esse detalhezinho que se tivesse dentro estaria faltando. Por exemplo, se tivesse aqui dentro, já ficaria feio. Quer dizer, tá feio, mas ficaria mais feio. Agora só essa beiradinha passando, olha isso. Olha que fica muito mais elegante, muito menos feio. Olha só, os mesmos brilhos que eu fiz lá no Photoshop, só que agora tem outros brilhos aqui. Vamos voltar para nossa análise aqui. Imagens vetorizadas. Se é vetor, tem qualidade, inegável. O mesmo balde que eu mandei 14 dias antes, 2 semanas, 16 dias antes, mandei a mesma imagem depois. Vamos ler esse bilhetinho aqui. Gostaríamos de agradecer por fazer parte de nosso sucesso e crescimento e desejar a você um Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz, amor e conquistas. Boas festas, equipe de uma pessoa, 3 Design. Nada demais, é o clichê, é o padrão de todo mundo. Sinceramente, eu tô sem reação. Eu tô neutro. Eu acho que o efeito da nostalgia, o sentimento que esse design horroroso tá me trazendo, eu acho que, sei lá, me deixou sem reação. E de certa forma eu tô extremamente feliz por ter passado essa fase e ter chegado onde eu tô agora. Porque, sinceramente, se eu tivesse desistido, era isso aqui que eu ia ter de experiência. Era esse tipo de design que eu ia ter como conhecimento e não ia ter todo o conhecimento que eu tenho hoje. Mas tá lá, o telefone lá em cima, com mais 5.5, porque naquela época eu já tinha essa ideia de expandir para outros países. 12 anos atrás, em 2010, eu já tinha essa mentalidade de alcançar um público de outros países. Já fica aqui um conselho para você. Sonhe grande. Eu ouvi isso de um profissional que eu admiro muito. Sonhar grande, sonhar pequeno, custa o mesmo. Se você sonhar pequeno, você vai viver pequeno, você vai ser pequeno. Se você sonhar grande, por mais que você comece pequeno, em algum momento você vai ficar grande. Então sonhe grande. E em 2010, fazendo essa merda aqui, essa porcaria horrorosa, eu já sonhava grande, eu já sonhava em alcançar outros países. Por mais que tenha demorado para isso acontecer, mas eu já sonhava naquela época. Vamos pro próximo. Vamos viajar agora para 2011. Vamos aqui para logo PSD. Tem 3 MB também. Cara, eu não lembrava disso. Nossa, me deu... Eu quero achar o layout, eu quero ver se eu acho o layout do site em que eu usei isso aqui, do site que eu criei da agência3design.com. Eu quero achar o layout desse site, pra gente poder ver essa... Você vai ver, se eu encontrar, você vai saber do que eu tô falando. Mas olha só, esse aqui é um efeito que eu tinha aprendido naquela época e que eu tinha achado espetacular. Era simplesmente o que eu mais gostava de fazer, era de alguma forma usar esse efeito de luz de cima para baixo. Porque ele dá um peso, ele dá um destaque tão grande para qualquer coisa que você coloque aqui. Se você colocar um cocô aqui, vamos fazer isso? Olha para isso. Não dá um destaque? Não fica um negócio mais gourmet? Olha só que sensacional, qualquer coisa que você coloque aqui fica simplesmente espetacular. Por isso que eu gostava desse efeito e eu tentava usar ele em todo lugar. Em qualquer lugar que eu visse a oportunidade eu usava isso. Ah, olha só um detalhe muito interessante nesse logo. Olha só o que apareceu aqui embaixo. Olha só o que apareceu aqui embaixo. Um pedaço da asa. Por quê? Porque eu lembro que essa porcaria tinha só o esqueleto da asa. E não tinha a parte de baixo, porque não parecia uma asa. Agora já não parece mais uma águia, parece mais um pombo. Mas eu lembro que eu coloquei isso aqui. Vamos pro próximo. Olha só, no mesmo dia, 10h30 da noite, eu tava mexendo com essa ilustração aqui. O que será que é isso? Eu não tenho ideia. Como eu falei, eu não abri nenhum desses designs aqui. Os que eu falo que tem alguma coisa, eu abro ele e não coloco na gravação porque não faz sentido a gente perder tempo aqui com coisa que não faz sentido. Mas eu tô abrindo tudo a primeira vez aqui, depois de, sei lá, 5, 10 anos que eu mexi nisso aqui. Ilustração CDR, vamos lá. Tá faltando fonte pra caralho, hein? Porra, olha isso. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu lembro disso aqui, puta merda, é massa pra caralho.
Cara, vamos aproximar isso aqui? Olha só, eu já fazia uns desenhos malucos naquela época. Mas olha isso aqui, primeiro, as fontes que estavam faltando são desse Power Clip que tem aqui, ó. Tem fonte pra caralho aqui, ó. Se eu mudar a cor aqui, ó, tudo pra vermelho, olha lá. Tem um monte de texto aqui, será que tem algum? Não, é assim mesmo. Eu coloquei um monte de fonte aqui, um monte de tipo de letra diferente. Cara, olha só, isso em 2011. Esse desenho aqui fui eu que fiz, tá? Eu fazia esses desenhos malucos aqui naquela época. Eu quero achar, porque eu tenho mais desenhos daquela época. Desenho tosco que eu fazia. Mas olha só isso aqui. Olha só que tem sombra. Cara, que ilustração. Nossa, eu nem lembro que eu fazia isso, velho. Na moral, eu nem lembro que eu fazia essas merda. Olha pra isso aqui. A gravata com a camisa aberta. Como é que se coloca uma gravata com uma camisa aberta? Sem aquela passagem aqui. O cara tá de pullover. Ainda tem um pedacinho ali na cadeira. Olha lá. O cara é defeituoso. O cara tem problema. Olha lá. Mas olha só. Combinação de cores. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, tá? Presta atenção, porque tem coisa aqui nesse design que é fantástico e que eu não uso hoje. Deveria usar porque é fantástico. Primeira coisa, saia do comum. Cartão de visita, normalmente o que você vê? Você vê aquelas coisas tipo nome, telefone, site e o logo. E aqui eu coloquei uma ilustração puta colorida. E a combinação de cores que tem aqui é fantástica. Esse laranja com verde são cores complementares. O roxo meio magenta com amarelo são cores também que se complementam, não diretamente, mas tá ali no meio. O amarelo foge ali um pouquinho para a lateral do verde e combina também. Então todas as cores elas conversam. E cara, olha só, se você olha um cartão desse aqui, não te chama atenção? Não te dá interesse em ler o que tá escrito lá? Cara, eu não lembrava que eu fazia isso. Eu tenho que voltar a fazer. Eu tenho que voltar a fazer essas coisas. E, mano, olha, eu tô feliz pra caralho de ter achado isso aqui. Na moral, olha isso aqui. As fontes estão todas cagadas, né? Obviamente porque tá faltando fonte pra caramba. Tenho aqui outras fontes, tá vendo que cada uma tem uma fonte diferente? E olha só que eu usei um quadriculado no fundo. Por mais que esse quadriculado não tenha muito a ver, ele combinou ali também. Vamos analisar essa ilustração aqui? Lógico que deveria ser eu, né? Deveria ter feito uma ilustração minha, mas fiz um desenho aleatório. Eu gostava de fazer esses desenhos malucos, tosco pra caramba. Vamos analisar essa ilustração. Olha só que tem sombra. Eu já falei que tem sombra, ó. Tem a sombra aqui, tem a sombra atrás, a sombra na cadeira, a sombra da caneta, a sombra do monitor, a sombra do fio. Caramba, velho, eu fiz a sombra do fio. Caramba, eu tinha esquecido. Mano, essa perspectiva torta aqui, meio caricata, eu fiz de propósito. Eu gostava de fazer isso. Justamente porque eu não queria ficar fazendo aquela perspectiva toda perfeitinha aqui. Para alguns poucos que sabem da minha história, sabe que eu comecei no escritório de arquitetura. Mas foi lá que eu comecei a ter contato com Corel, com Photoshop, com formas ali de trabalhar, mudando cores, enfim. Resumindo aqui. Eu sabia como criar perspectiva, da forma mais perfeita possível, porque isso eu aprendi no escritório de arquitetura. E aqui não tem isso de forma proposital, porque era justamente essa ideia caricata, essa ideia de um desenho mesmo animado que eu queria dar. Por mais que não seja ilustração, era publicidade, design, web design e marketing. Olha só que desde 2011 eu já era focado nessas 4 áreas. Por mais que tem muita coisa aqui que daria para mudar, tá? Muita coisa. Me fala aí o que você achou desse cartão de visita. Eu quero saber a sua opinião sincera sobre isso aqui, porque para mim tá fantástico. Lógico que tem muita coisa que daria para melhorar, como a tipografia, posicionamento dessas letras, o tamanho do logo, posição dessa ilustração, que cortou ali um pedaço da cabeça, um pedaço do pé aqui embaixo, mas vamos pro próximo. Caramba, eu tinha esquecido disso, velho. Olha só, do dia 13, vamos para ilustração 2. Cara... Mano! Olha só os desenhos que eu fazia naquela época. Caramba, velho. Tá vendo o desenho atrás? Não consigo mexer? Ah, tá bloqueado, achei. Olha aqui o desenho. Cara, eu lembro que eu tinha guardado esse desenho, mas eu acho que eu joguei fora. Eu acho que tá em um caderno de desenho, mas eu não lembro onde é que tá. Eu acho que isso aqui deve estar guardado no meio das tranqueiras na casa de alguém que eu devo ter deixado algumas coisas. Olha só a comparação do desenho com a ilustração. Tá torto aqui,
o joelho tá torto, o sapato aqui, olha só que eu fiz sapatos diferentes aqui, eu simplesmente peguei um e dupliquei, menos a meia. Ordenar, trazer pra frente. Como é que muda a transparência disso, véi? Porra! 2000 anos depois. Caramba, mano, como é que põe transparência nisso aqui, velho? Acho que era a nossa ferramenta, né? Ferramenta de transparência. Transparência uniforme. Vixe, bugou. Bugou, hein? Corel sendo Corel. Eternamente o Corel sendo Corel. Travando com a ferramenta de transparência, com um único clique. A nostalgia tá voltando, inclusive dessas coisas que o Corel fazia. Esse foi o principal motivo de eu ter saído do Corel. Eu odiava todas as vezes que travava. Era exatamente isso, ó, trava e não sai do lugar, fica travado, ó. Por quê? Por nada. Por nada. Vamos fechar isso aqui. Travou, Corel sendo Corel. Vamos abrir esse novo cartão aqui, ó. Os dois, novo cartão e novo cartão 1, parece que é a mesma coisa, tá vendo? Mesmo tamanho, mesma data, mesmo horário. Então vamos abrir só um para não perder tempo. Tonelada de fonte faltando. Agora, olha só que eu tenho duas opções aqui de cartão. Uma fantástica, que eu fiquei muito receoso em usar naquela época. Inclusive eu já mudei a ilustração. E uma outra mais conservadora. Tosco demais. Mas, cara, eu não acredito que eu fiquei com medo de usar isso aqui. Eu não acredito que eu fiquei com medo de usar isso aqui. Tá simplesmente fantástico esse cartão. Lógico que levando em consideração a época, levando em consideração muita coisa que poderia ter melhorado, enfim, muita coisa que dá para melhorar nesse cartão, mas tá simplesmente fantástico. Para minha experiência e para o meu conhecimento daquela época. Olha isso aqui, eu fiquei com tanto medo de usar esse aqui, com medo de não dar certo, de achar muito infantil, alguma coisa assim, que eu acabei fazendo essa cagada aqui. Porém, nenhum dos cartões eu mandei imprimir. Disso eu lembro. Ficou muito caro para fazer esses cortes, as cores. E eu, como eu tinha pouco cliente naquela época, eu não mandei fazer. Qual desses dois você mais gostou? Talvez eu usaria alguma coisa essa com essa. Apesar de que essa daqui também tá legal, né? Tem o logo. Aqui se eu usasse essa daqui com essa daqui não teria o logo. Mas esse logo aqui totalmente dispensável. Vamos pro próximo. O que você tá achando dessa reprise de coisas assustadoras que eu tô te mostrando aqui? Tem muita coisa para ser vista. Ainda tem... Depois dessa empresa, eu ainda mudei o nome. Empresa entre aspas, tá? Leve em consideração isso. Mas depois dessa empresa eu mudei o nome. Criei várias logos diferentes. Umas delas são até que legais. Outras nem tanto. Mas se você estiver gostando desses reviews aqui, quiser ver todo o conteúdo, todo esse material horroroso que eu tenho aqui, e alguns que já estão começando a ficar mais legais, eu quero saber, comenta aqui. No próximo vídeo eu vou refazer o design dos inscritos. Vai ser um novo quadro aqui no canal. E se você quiser participar, tem que estar atento aos avisos lá no Discord. Eles podem surgir a qualquer momento, inclusive de madrugada. Se você ainda não está no Discord, tem um convite aqui na descrição. É impressionante o tamanho das cagadas que eu fazia naquela época. Tem tanto inscrito que manda uns designs lá no Discord e fala que fez no celular ou que tá no design há um mês, por exemplo, e a qualidade é simplesmente impressionante em relação a essas tranqueiras aí que eu fazia. Se quiser ver o resto desse fantasma horroroso, comenta aqui e deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.